Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos como utilizar a vírgula, esse sinal de pontuação que normalmente gera muita dúvida na hora de escrever. Então, como usar a vírgula é o que nós veremos agora. Esses são os sinais de pontuação. Ponto final, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, aspas, parênteses e travessão. E hoje nós veremos a vírgula, talvez o sinal que mais gera dúvida na hora da escrita. Aqui é uma publicidade da Associação Brasileira de Letras chamando a atenção para o papel da vírgula, né? E aqui, em diversas situações, mostra como a vírgula pode alterar o sentido de um texto. Tomando aqui apenas o primeiro exemplo, não espere, não espere. Veja que no primeiro exemplo, há primeiro um chamamento, né? Não faça isso, espere. Já no segundo exemplo, não espere. Aqui há uma ordem. E aqui nos demais casos, em todos eles, há sempre uma mudança de sentido quando se trata no emprego da vírgula. Aqui vocês podem parar o vídeo e observar com mais detalhe cada um desses exemplos. Regra básica para o uso da vírgula. Essa é a principal regra para nos nortear, para nos auxiliar no uso da vírgula. Entendendo essa regra básica, fica mais fácil o emprego da vírgula. Toda a estrutura de frase, ela é composta de sujeito, verbo e complemento. Esses são os elementos básicos de estruturação do ponto de vista sintático no português. Então, aqui, o jornal escolheu novos colunistas. Nós temos o sujeito, o verbo e o complemento. Então, jamais podemos colocar uma vírgula entre esses elementos. Não podemos separar esses elementos com vírgula. Como nos exemplos, o jornal, vírgula, escolheu novos colunistas, ou o jornal escolheu, vírgula, novos colunistas. Então, não podemos quebrar essa sequência com uma vírgula, a não ser, como nós veremos mais à frente, quando há uma intercalação. Mas não havendo intercalação, e nós entenderemos isso, não podemos colocar vírgula entre sujeito, verbo e complemento. E aqui uma famosa faixa que gerou muita discussão, muita polêmica, é uma faixa de apoio ao juiz federal Marcelo Bretas, que foi feita em 2017. Veja que aqui houve a vírgula entre o sujeito e o verbo. O Rio está com você. Veja que essa é a regra básica de não quebrar essa sequência sujeito, verbo e complemento. Então, portanto, houve um erro aqui da vírgula. Vamos ver aqui as várias funções da vírgula e, ao ver essas funções, a gente vai entender o seu emprego. Primeira função, separar um vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é um chamamento, como no exemplo. Não é meu colega. Então, aqui eu estou chamando o meu colega, estou me referindo ao meu colega. Isso é um vocativo. Bom dia, amigos. Então, aqui, para separar o vocativo, eu uso a vírgula. Veja que quando não é o vocativo, eu não devo usar a vírgula, não devo quebrar a sequência SVC. Ele é o mesmo que aqui escrever, ele não é meu colega, né? Ou não é meu colega, esse não é meu colega. Então veja que aqui, quando não é vocativo, eu não uso a vírgula. Nesse caso aqui, pode mudar o sentido conforme a vírgula. Vendo meninas, aceita o cartão. Veja que é um anúncio aqui que está um pouco complicado de entender quando se trata de observar aqui a vírgula. Vendo meninas, aceita o cartão. Dá a ideia aqui de que meninas são vendidas e, para fazer essa compra, pode ser utilizado o cartão. Mas não é a ideia, e sim, aqui como aqui é um vocativo, então eu devo colocá-lo entre vírgulas. Vendo, ó meninas.
E, além disso, aceito o cartão. Então, aqui eu estou chamando as meninas. Eu faço venda. Meninas, aceito o cartão. Então, veja que, dependendo da colocação da vírgula, muda todo o sentido. Segunda função da vírgula é marcar uma omissão de palavra. Então, veja, no meio do salão, a mesa de jantar. Aqui está subentendida a palavra havia ou existia. No meio do salão, havia a mesa de jantar ou estava a mesa de jantar. Outra omissão, e aqui fica fácil de entendê-la porque ela foi citada anteriormente. Elas escolheram 30 jogadores. Márcia escolheu 20. Penélope, 10. Então, aqui está subentendida a palavra escolher. Márcia escolheu 20, Penélope 10. Então, a vírgula serve para mostrar essa palavra subentendida. Outra função da vírgula é mostrar inversões. Como no exemplo, aqui nós temos a ordem direta, sujeito, verbo e complemento. O menino correu depois da briga. Se eu faço a inversão, eu posso colocar a vírgula aqui. Depois da briga, o menino correu. E aqui outros exemplos de inversão. Durante toda a noite, a Defesa Civil entregou remédios aos flagelados. A Defesa Civil, durante toda a noite passada, entregou remédios aos flagelados. A Defesa Civil entregou, durante toda a noite passada, remédios aos flagelados. Então, veja que em cada inversão, eu coloco essa inversão entre vírgulas. E aqui dá para a gente entender um pouquinho, quando dito inicialmente, que a vírgula não pode quebrar uma sequência, desde que não seja uma intercalação. E aqui vejo que eu fazendo essas inversões, eu estou intercalando uma sequência dentro de outra frase. Então, e para a gente entender isso claramente, basta eu excluir toda essa inversão, e eu vejo que ela não precisa, se eu excluo essa expressão, eu não preciso aqui colocar vírgula. Veja, a Defesa Civil entregou remédios aos flagelados. Isso mostra que, como eu posso tirar ou não essa frase, essa inversão, ela significa que ela tem que ficar entre vírgulas, já que se for excluída, a vírgula também desaparece. A vírgula também serve para colocar as intercalações, chamada de aposto, que é uma informação adicional. E como já dito anteriormente, se retirado, se essa informação for retirada, isso não afeta o sentido. Vejamos, o maior jogador de futebol nasceu em Minas. Aqui eu faço uma intercalação, coloco uma informação adicional. O maior jogador de futebol, Edson Arantes do Nascimento, nasceu em Minas. Então, veja que aqui, como é uma informação adicional, eu coloco entre vírgulas. Se eu excluir essa informação adicional, veja que a vírgula também desaparece, comprovando, assim, que essa informação adicional tem de ficar entre vírgulas. Outro exemplo, o maior jogador de futebol, conhecido como Pelé, nasceu em Minas. Aqui uma informação adicional entre vírgulas. Outro exemplo, Carlos Arthur, presidente do Comitê Olímpico e organizador da Rio 16, é preso. E veja que aqui trata-se de uma manchete. Uma informação adicional também. Se eu excluo essa informação, não fica nenhuma vírgula. Carlos Arthur é preso. Depois da briga, o menino correu. Colocando uma informação adicional, fica entre vírgulas. Depois da briga, assustado com tudo isso, o menino correu. Então, notamos que quando se trata de uma intercalação, deve ficar entre vírgulas. Outra função da vírgula é separar oração. E aqui é um caso parecido com uma intercalação. Veja, o jovem jornalista, se eu retiro essa informação, essa oração, veja que deve ficar sem vírgulas. O jovem jornalista escreve muito bem. O jovem jornalista que estudou na USP escreve muito bem. Outra oração intercalada. João não gosta de conversar.
Então, aqui, informação adicional. Quando está dirigindo, aqui uma oração subordinada de tempo temporal, separando essa oração. Quando está dirigindo, João não gosta de conversar. Uma condicional. Se alguém reclamar, abriremos o restaurante. Aqui, para comprovar que essa vírgula existe, veja se eu faço a inversão, fica abriremos o restaurante se alguém reclamar. Ele trabalha muito, mas não gosta de nada. Mas não gasta nada. Ele trabalha muito, mas não gasta nada. Aqui, uma coordenada adversativa. Então, eu separo essas duas orações. Lembrando que, para entender bem o emprego da vírgula na separação de orações, é importante que também estudemos os tipos de oração, tanto as coordenadas quanto as subordinadas. Estudando os tipos, fica fácil também empregar as vírgulas para separar essas orações. Agora, uma outra questão que gera muito dúvida, a vírgula antes do E. Quando deve ser empregada e quando não pode ser utilizada? Então, lembrando que não podemos separar com vírgula a sequência SVC, sujeito, verbo e complemento. Quando há sujeitos diferentes, eu uso a vírgula. Então, o jornal contratou jornalistas e a rádio demitiu locutores. Veja que aqui eu tenho sujeitos, eu tenho duas orações com sujeitos diferentes. O primeiro sujeito é o jornal e o segundo a rádio. Então, separando essas duas orações com o E, eu coloco a vírgula antes do E, porque eu tenho dois sujeitos diferentes, como na separação que eu fiz aqui entre parênteses. Já no segundo exemplo, eu tenho o mesmo sujeito, e aí não há vírgula antes do E. O jornal contratou jornalistas e demitiu locutores. É o mesmo que o jornal contratou jornalistas, o jornal demitiu locutores. Quando eu tenho o mesmo sujeito, não há vírgula antes do E. E aqui, retomando aquele cartaz inicialmente posto, percebemos que conforme a vírgula é utilizada, o sentido pode mudar. E aqui é apenas uma brincadeira, né, que foi muito já difundida. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, veja que, dependendo da colocação da vírgula, muda o sentido. Na primeira frase, a mulher que iria atrás do homem. Enquanto que na segunda frase, quando eu coloco a vírgula aqui, já na segunda frase é o homem que andaria à procura da mulher. Então, vejam como que o poder da vírgula que pode mudar o sentido de uma frase. Resumindo, é importante que saibamos a regra básica no emprego da vírgula. A vírgula jamais separa a sequência SVC, sujeito, verbo e complemento, a não ser que haja uma intercalação, como nós vimos nos exemplos. Aqui, mais uma vez, exemplificando, o prefeito de Santa Luzia estimulou os esportes e a Secretaria Municipal garantiu as reformas. E aqui, especificamente, no caso do emprego antes do E, como eu tenho sujeitos diferentes, eu emprego a vírgula antes do E. Enquanto que, nesse último exemplo, atleta ganhou a corrida e agradeceu ao técnico. Aqui, eu tenho os dois verbos aqui se referindo ao mesmo sujeito, não utilizo a vírgula antes do E, já que aqui a regra do SVC não pode ser quebrada. É isso, pessoal. E a todos, bons estudos.